Hoje estamos em Gênesis 12. Estávamos a trabalhar para chegarmos até aqui. Hoje iniciaremos um estudo acerca de Abraão. O título da mensagem de hoje é A Jornada da Vida de Abraão. Há certas razões por que estamos estudando a vida de Abraão. Abraão é o pai da nossa fé. Deus começou a nova obra da salvação através de Abraão. E esta salvação é acerca de ser justificado pela fé. Abraão foi a primeira pessoa em que Deus disse: você é justo diante de mim por causa da tua fé. Nós queremos emular a fé de Abraão, assim como a sua vida. Como todos sabem, o reverendo Abraham Pack, fundador dessa igreja, os seus livros foram publicados após a sua morte. E o livro número 10 é acerca de Abraão. Ele completou os manuscritos antes de partir. E agora foram publicados. Tinham sido escritos em coreano, mas já foram traduzidos para inglês. E hoje vamos estudar um desses livros. Quero apresentar o contexto destes livros. O título do livro em que iremos aprender é Consumação do Reino de Deus. As 10 dádivas e 10 mandamentos. E existe um subtítulo para isso: A Jornada da Fé de Abraão à luz da administração de Deus, da história da redenção. É muito, né? A consumação do reino de Deus, as 10 dádivas e os 10 mandamentos. A jornada da fé de Abraão à luz da administração de Deus, da história da redenção. O que tudo isto significa? Consumação do reino de Deus. Consumação significa complexão. E este livro tenta nos mostrar como é que o reino de Deus será completado aqui na terra. Se olhares para a sua conclusão, mostra o tipo de fé que é necessário para completar o reino de Deus aqui na terra. E este tipo de fé é a fé de Abraão. E temos 10 dádivas e 10 mandamentos. Falaremos disto mais tarde. Este é o título do livro que iremos estudar. O livro é dividido em 4 capítulos e a conclusão. Capítulo número 1 é acerca da estrutura de Gênesis e a jornada da vida de Abraão. Capítulo número 2 é acerca de 7 alianças abraâmicas e o reino de Deus. Capítulo número 3 é acerca das 10 dádivas entregues a Abraão. Capítulo 4 é acerca das 10 ordens de Deus e a obediência de Abraão. E a conclusão é a fé que é necessária para a consumação da história da redenção. Em suma, é isso que o livro fala. Então, queremos aprender acerca da vida de Abraão. Quem é o Abraão? A vida de Abraão poderia ser resumida em números. Quais são os números importantes na vida de Abraão? De acordo com este livro, a vida de Abraão é acerca do número 10 e o número 7. Números é um território muito perigoso. Se vai na numerologia, é muito difícil e um ponto de maior desvio. Por isso teremos muito cuidado. Então, a vida de Abraão é resumida pelo número 10 e o número 7. Estes dois números são muito importantes na Bíblia. O número 7 é muito importante. E o número 10 é um número muito importante. E tudo na vida de Abraão é acerca de 10 coisas ou 7 coisas. Por exemplo, durante a sua vida, ele acampou por 10 lugares. Ele viveu em 10 cidades diferentes ou regiões em toda a sua vida. E Deus lhe deu 10 dádivas. E Deus lhe deu 10 ordens durante toda a sua vida. Deus lhe deu também 7 alianças. E tudo na vida de Abraão é 10 ou 7. Que significado isto tem? Deixa-me falar um pouco acerca de números na Bíblia. Há alguns números na Bíblia que são tão significativos, como os números 7 e 10. Vamos olhar para o número 1. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 10,
A Bíblia diz que Deus é um. Então, o número um é o número do nosso Deus. Nós cremos num único Deus. E para a sua referência, isso se encontra em Deuteronômio 6, versículo 4. O número 2 também é significativo na Bíblia. O número 2 é o número de testemunhas. De acordo com Deuteronômio capítulo 17, versículo 6. No tribunal precisa de ter no mínimo 2 testemunhas para que o caso seja estabelecido. Não pode julgar ninguém apenas com uma única testemunha. Devem ser no mínimo 2, ou no mais 3 ou mais. É isto que diz Deuteronômio 17, versículo 6. E em Apocalipse capítulo 11, versículo 3, Deus diz que nos últimos dias eu darei autoridade para as minhas 2 testemunhas. Quando diz as minhas 2 testemunhas, o número 2 não significa que tem 2 pessoas testificando acerca de Deus apenas. O número 2 é um número simbólico. Significa que teremos 2 testemunhas fiéis que vão testificar nos últimos tempos acerca de Deus. Olhando para isso, concluímos que o número 2 é o número de testemunhas. O número 3 é muito importante para nós, porque o nosso único Deus existe em quantas pessoas? Em 3 pessoas, que é Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo assim, o número 3 é o número do céu, onde Deus habita, e está conectado à Trindade. E o número 4 é um número significativo, porque é o número da terra em que vivemos. Porque nos tempos antigos cria-se que existem 4 cantos da terra. E temos vários relatos disso na Bíblia. Porque a terra é simbolizada por 4 direções. E conhece o que são. É o norte, sul, este e oeste. Só o número 4 simboliza a terra. É aqui onde encontramos o número 7. Porque 4 mais 3 é igual a 7. Quando o céu e a terra se encontram, é quando as coisas estão completas, são perfeitas. Não apenas isso, Deus descansou no 7º dia. Ele criou tudo em 6 dias, descansou no 7º dia. Então, o número 7 é o número de ser completo e da perfeição. Deus concluiu com seu trabalho e Salomão concluiu a construção do templo em 7 anos. Tem muitos exemplos como estes na Bíblia. O número 7 é o número de perfeição e de ser completo. O número 6 é o número da queda, porque a humanidade criada no 6º dia caiu. E temos o número 10, que é o número de ser completo ou de plenitude. Não pode acrescentar no 10, está completo, está cheio. O número 10 é um número de plenitude. Estes são números muito importantes na Bíblia. Tem mais um, o número 12. O número 12 é muito importante na Bíblia. Por exemplo, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Coincidentemente, 12 é 3 vezes o 4. 12 é como se fosse o 7. É o número de complexão e perfeição. Estes são números importantes da Bíblia e a vida de Abraão é resumida pelo número 7 e o número 10. Isto significa que a vida de Abraão de fé era uma vida completa e plena. É por isso que é uma vida que podemos tomar como o nosso modelo e que precisamos copiar. É porque era um ser humano como a nós, ele cometeu algumas falhas. Ele não teve uma vida perfeita, não era como Jesus. Houve muitas falhas que ele cometeu, é por isso que podemos ter confiança nisto. Se fosse perfeito, diríamos, não, eu não posso ser igual a ele. Ele não era perfeito, teve as suas falhas, e mesmo assim, Deus trabalhou através dele. E vamos aprender através de sua vida, como já disse anteriormente, na sua vida ele andou por 10 regiões, ou seja, ele viveu em 10 regiões. Alguém pode nomear alguma dessas regiões? Ele nasceu
em Ur dos Caldeus e moveu para Arã e dali foi para Canaã. E a primeira cidade em que foi em Canaã foi Esquem. E saiu dali, foi a um lugar entre Betel e Ai. E daí foi para o Egito porque havia fome. Quando a fome acabou, voltou para o lugar entre Betel e Ai. Depois foi a Hebron, e de Hebron foi a um lugar chamado Gerar, e foi para Berseba, e por último Bet Hebron. Ele morreu, foi sepultado em Hebron, lá na cave de Macpela. Olhando para o nascimento até a morte de Abraão, foi até 10 lugares. E Deus estava lhe guiando em todo o caminho. Como já falei, Deus lhe deu 7 alianças em toda a sua vida. Deus também lhe deu 10 dádivas. Vamos falar acerca destas dádivas. O que são dádivas? É uma palavra que não usamos muito, é uma palavra não familiar conosco. E simplesmente significa que algo que Deus permitiu, algo que Deus deu. Por exemplo, nós somos salvos pela fé. De onde vem a fé? A fé vem de Deus, da graça de Deus, que é um dom, como diz Efésios capítulo 2, versículos 7 e 8. É pela graça de Deus, por meio da fé, que somos salvos. É a graça que nos dá a habilidade de crer, que é a fé. E através desta fé somos salvos. Isto não vem de nós. Lembra-se que num dos estudos, num dos acampamentos, falei que a obediência é fruto desse tipo de fé. A fé é algo que Deus nos deu, é um presente. Recebi um presente hoje e vocês que não me deram nada, me lembro muito de vocês. A fé é um presente, é algo que Ele te dá gratuitamente. Agora precisamos pegar nisto e obedecer, trazer frutos de obediência. E esses frutos são algo que devemos dar como sacrifício, como adoração. A fé vem como um dom para nós e nós devolvemos como obediência para Deus. Você sabe o que vem antes da fé, porque a fé leva à obediência. É por isso que precisamos de tê-la. O que vem antes da fé é a graça. Se não haver a graça, não haverá a fé. Não podemos crer e se Deus não nos dar a sua graça. Deus derramou a sua graça nos nossos corações. É por isso que quando ouvimos o Evangelho, cremos. Deveria sermos fiéis com isso, porque não trouxemos nada para a mesa. É como se alguém te desse todo o dinheiro que você precisa para começar um negócio. Alguém te dá $1 milhão, faça tudo o que você achar. E nós devemos trabalhar com isso e produzirmos frutos de obediência. E mesmo antes da graça existe alguma coisa. O que vem antes da graça é aquilo que chamamos de dádiva. As 10 dádivas que Deus deu a Abraão aconteceu antes da criação. No coração de Deus, ele já sabia que usaria este homem chamado Abraão. É por isso que lhe darei estas coisas. As 10 dádivas que Deus deu a Abraão, primeiro de tudo, é a grande nação. Deus disse: você se tornará uma grande nação. Deus deu a Abraão para que fosse uma grande nação. Segundo, Deus o deu um grande nome. O nome de Abraão é tão grande. Estamos ainda a falar acerca dele 4.000 anos atrás. 4.000 anos depois dele ter morrido. Por isso dissemos que ele foi garantido um grande nome. Deus lhe deu uma grande terra, lhe prometeu a terra prometida e uma grande descendência. Deus disse que terá inúmeros descendentes. A quinta dádiva é de longevidade. Deus disse que Abraão viveria até uma boa idade e depois se ajuntaria aos seus antepassados. A sexta dádiva é a grande vitória. Se confiares em Deus, em todo canto em que se voltar, terá uma grande vitória.
Isto já foi nos garantido antes de nascermos. Apenas precisamos crer nisso. A sétima dádiva é de Messias. Deus deu como dádiva a Abraão o Messias. Deus prometeu que o Messias viria como descendente de Abraão. A oitava dádiva é de grande justiça. A nona dádiva é grande galardão. E a décima é de grande bênção. Estas são 10 dádivas que Deus deu a Abraão até antes de ele nascer. E porque ele falou as dádivas, Abraão creu e por isso foi capaz de obedecer. E para cumprir estas dádivas, Abraão, Deus deu instrumentos a Abraão para trabalhar com elas. E quais são esses instrumentos? São 10 ordens. Estes não são os 10 mandamentos como lembra-se do sábado, não. Estas são 10 ordens dadas especificamente a Abraão. Por exemplo, a primeira ordem foi de sair de sua terra. Saia de sua terra. Esta foi a primeira ordem. A segunda ordem foi de olha para este, oeste, norte e sul, porque eu te darei esta terra. E estas ordens, se obedecer uma a uma, e obedecer cada uma delas, estas ordens fariam com que as 10 dádivas fossem consumadas na sua vida. Consegue notar a conexão aí? Se obedecer às 10 ordens de Deus, as 10 dádivas serão sobre a sua vida. Deus deu essas 10 ordens como prova de que ele vai cumprir as 10 dádivas na vida dele. Foi isso que Deus ordenou a Abraão e ele cumpriu cada uma das ordens. A última ordem foi de que ofereça o seu filho Isaac como um sacrifício para mim queimado. Quando ele obedeceu essa última ordem, Deus diz: agora eu sei que você teme a mim. Ele ofereceu o seu amado filho Isaac. E isto basicamente resume aquilo que este livro trata. Agora vamos olhar para a vida de Abraão. E hoje quero falar acerca das 3 períodos na vida de Abraão. A vida de Abraão pode ser dividida em 3 períodos. Desde a sua nascença até a sua morte com 175 anos, poderias dividir assim. Quando ele tinha 75 anos, saiu de Arã e foi a Canaã. Aqui é onde entra em Canaã a terra prometida de Deus. Quando ele tinha 100 anos de idade, o seu filho Isaac nasceu. O filho prometido, certo? Desde o seu nascimento até os 75 anos, ele viveu em Ur dos Caldeus e em Arã como um filho de um idólatra. Ele viveu como um filho de um idólatra em Ur e em Arã. A América é feita dos imigrantes. Muitos deles são imigrantes. A vida de Abraão era esta de deslocação de um lugar para o outro. Saiu de Ur, foi a Arã e finalmente veio a Canaã. Antes de chegar a Canaã, era filho de um idólatra. Por exemplo, o meu pai emigrou para a América enquanto ainda eu era criança. Quando ainda vivíamos na Coreia, a minha mãe era budista. Ia ao templo e dava dinheiro para que o seu nome estivesse num desfilar, coisas como essas. Lá no templo, o meu pai fumava e era bêbado. Era tempos em que muita gente não prestava atenção no perigo de fumar. Todo mundo fumava naqueles tempos. De repente ele disse: nós vamos para a América. O que? O que é isso de América? E ele disse que a América é uma nação cristã, nós vamos nos tornar cristãos. Agora vou deixar de beber e de fumar. E foi assim mesmo. Ele deixou completamente. E começamos a ir na igreja. O que está acontecendo aqui? Íamos no templo, agora já é igreja. Não era tão importante para mim, porque naqueles tempos era ainda criança. A partir desse dia, começamos a ir na igreja, tornamos-nos cristãos. E agora estou aqui, sou pastor. É maravilhoso isso, né?
Foi isso que aconteceu com Abraão. Era um filho de um idólatra, mas quando completou 75 anos, Deus diz: saia desse lugar, vá para uma terra diferente e você será o meu filho, o filho de Deus, Abraão. Os primeiros 75 anos ele viveu no lugar pecaminoso e de repente, quando tornou-se homem de 75 anos, tornou-se pai da fé e de todos aqueles que creem. De 75 anos a 100 anos, os 25 anos, ele estava esperando a promessa de Deus, de que ele teria muitos descendentes. E esta terra, a terra de Canaã, seria dado a ele e a todos os seus descendentes. Finalmente, quando teve 100 anos, teve o Isaac. O remanescente de 75 anos viveu como o pai do filho da promessa. E daí ele era o pai da fé. Quando tinha 99 anos, Deus mudou o nome dele para Abraão, significando que ele era pai de muitas nações. Os primeiros 75 anos ele viveu com seu pai Terá. Os últimos 75 anos ele viveu com o Isaac. E num momento aqui viveu um tempo com Ismael, um filho que ele teve como fruto do seu desejo pessoal. Na conclusão do livro, o reverendo Abraham Pack diz o seguinte: estes 100 anos, a partir dos 75 anos até 175 anos, os 100 anos de vida de Abraão em Canaã, é como uma estrada para o reino de Deus. É como um mapa para o reino de Deus. Estes 100 anos que ele viveu em Canaã. Canaã é a terra prometida, certo? Simboliza o reino de Deus para nós. E durante esses 100 anos, a vida de Abraão é como um mapa para o reino de Deus para nós. Esta é uma grande razão pela qual precisamos aprender da vida dele. Isso não significa que ele era perfeito. Durante estes 100 anos, ele cometeu muitas falhas e erros. Quando houve fome, ele partiu para o Egito, enquanto ele não deveria ter ido. Ele deveria ter permanecido em Canaã. E ele não creu que Deus poderia providenciar para ele durante a fome. Por isso, ele foi. Quando ele não conseguia ter filho com a sua esposa Sara, ele tomou Agar, a serva da sua esposa. Teve um filho com ela, que lhe deu o nome de Ismael, pensando que Ismael seria o seu herdeiro. Mas não era isso que Deus queria. Por isso, dissemos que Abraão cometeu muitos erros e falhas, como qualquer um de nós. E o que é mais importante para notar aqui é que ele nunca abandonou completamente a Deus. Estava sempre ligado a Deus. É por essa razão que precisamos aprender acerca da sua vida. Para nos tornarmos descendentes de Abraão, precisamos ter a fé como de Abraão. Não apenas isso, em João capítulo 8, versículo 39, Jesus diz: vamos nos voltar para João 8, versículo 39, por favor. Em João 8, 39 diz: responderam-lhe, disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Se você é filho de Abraão, deve fazer as obras de Abraão. Devemos viver como viveu Abraão, devemos ter a obediência de Abraão. A fé, como já havia dito anteriormente, é algo que Deus providencia e nós precisamos usar a ele para gerar a obediência nas nossas vidas. O fato de estarmos aqui hoje é uma prova de que Deus nos deu a sua graça e a sua fé. E nós precisamos usar isso para obedecer e dar frutos da obediência. E foi isso que Abraão fez. O último comando que recebeu de Deus foi de sacrificar o seu filho Isaac, o seu filho amadíssimo, que o teve quando tinha 100 anos de idade. Imagina o quão adorável era este filho. Você tem 100 anos e nasce um filho. E Deus te dizer, mate este filho. E foi isso que Abraão fez.
Por isso que o reverendo Abraham Pag diz: Isaac para Abraão era a última afeição que ele tinha deste mundo. Era o seu último amor. E Deus vem e diz: ofereça até mesmo isso para mim. E o que é surpreendente é que Abraão levantou-se e fez exatamente isso. Nós esperamos consumar isso nas nossas vidas. E vamos aprender que não foi Abraão que fez isso, foi Deus que lhe capacitou a fazer isso. É por isso que esse estudo é maravilhoso. Porque se fosse por nós, nenhum de nós poderia fazer isso. E Deus capacitou Abraão para fazer isto. Como conclusão, a vida de Abraão pode ser resumida em duas coisas ou duas ações. Em cada lugar que ele foi, Abraão construiu um altar, estendeu a tenda. Em qualquer lugar em que Abraão foi, construía altares e estendia tendas. O que significa o altar? Hoje significa adoração. Em qualquer lugar em que ele ia, adorava a Deus. Esta era a sua vida. Ele era adorador. Se alguém lhe perguntasse, ele diria: eu sou adorador. Não lhe fala o teu título ou o título de trabalho. Diga que sou adorador. É isso que o nosso Pai está buscando. Em João 4, versículo 23, é isso que Jesus diz. O nosso Pai está à busca de adorador que lhe adoram em espírito e em verdade. Este é o nosso chamado. Todos os crentes em Cristo Jesus. Nós somos chamados para adorar. Somos adoradores, como o nosso pai Abraão. Segundo, ele estendia tendas. Isto significa que Abraão vivia como um estrangeiro, ou seja, viajante. Viajante significa que alguém considera o lugar em que se encontra como um lugar temporário e está viajando. Essa não é sua casa. Não precisamos nos ligar com estes lugares aqui. Nós temos uma casa em que devemos voltar. Este é o tipo de vida que Abraão vivia. Se queremos viajar uma longa distância, precisamos ter uma bagagem muito pequena. Esse é o verdadeiro viajante. Os viajantes não têm ligação com este mundo. Não estou a dizer que deveríamos viver como vagabundos. Eu estou me referindo à nossa vida espiritual. Deveríamos ser assim. Para capacitar com que Abraão fosse assim, o que é que Deus fez? Deus fez com que ele se separasse com coisas importantes de sua vida. Primeiro fez com que se separasse com seu pai Terá. Depois fez com que se separasse com o seu sobrinho Ló. Ele estava a cortar todas as conexões que poderiam lhe bloquear de vir a Deus. Mais tarde fez com que se separasse com o seu primeiro filho Ismael. Mais tarde, por último, fez com que se separasse com seu filho Isaac, o mais amado. O seu último amor, a sua última afeição, a última ligação. E assim dizer, Abraão era um viajante completo. Estava completamente direcionado com Deus apenas. Isto aconteceu durante décadas, levou muito tempo. E nós também queremos viver como este. Mas durante a jornada cometeremos erros e falhas como Abraão. Somente não devemos desistir, devemos crer que será Deus a cumprir com essas coisas. Porque se Deus prometer alguma coisa, Ele acabará fazendo. Não somos nós, apenas nós precisamos estar ali. Devemos parar e não fazer nada. E isso é muito difícil para os seres humanos. Sempre estamos apressados, queremos fazer alguma coisa. E nós deveríamos parar e não fazer nada. Amém. E foi isso que Abraão fez. Ele adorou e estendeu as tendas. A nossa identidade são essas duas coisas. Nós somos adoradores e viajantes. Esta é a nossa identidade da aliança. É por isso que Abraão é relevante para nós hoje. Ele era adorador e viajante e nós devemos ser adoradores e viajantes.
Vamos terminar por ler Jeremias capítulo 6, versículo 16. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Jeremias capítulo 6, versículo 16 diz: Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: Não andaremos. O que Deus está dizendo é que ponde-nos nos caminhos e perguntai pelas veredas antigas. Esta é a vereda, o caminho que Abraão trilhou, o Isaac trilhou, o Jacó trilhou, José trilhou e Moisés trilhou, assim como todos os outros profetas e todas as outras pessoas da fé trilharam. É lá onde se encontra aquilo que é o verdadeiro caminho. É isso que Deus diz. E deve andar por elas. O que vai acontecer? Diz que vai encontrar descanso para as suas almas. Mesmo neste mundo tão ocupadíssimo, mesmo no meio de telefones e altas tecnologias, não importa o que estiver ao nosso redor, mas aqui no centro, nos nossos corações, devemos trilhar as veredas antigas que o pai Abraão trilhou, e assim acharemos descanso para as nossas almas. Mesmo que o teu telefone esteja a chamar às 3 de madrugada e você deve dizer: quem é essa pessoa que está me ligando essas horas? Não vai se preocupar com isso, porque nos nossos corações estaremos a trilhar os caminhos antigos e assim acharemos descanso para as nossas almas. É isso que precisamos hoje neste mundo ocupado. E Abraão nos providenciará isso. Amém. E vamos aprender esses caminhos antigos e juntos trilharemos-las. Eu oro que todos acharemos o descanso para as nossas almas por aprender acerca de Abraão. Amém. Vamos orar. Amado Pai Celestial, te agradecemos por este maravilhoso dia que o Senhor nos providenciou. Te agradecemos por nos providenciar a sua graça que nos capacita a crer no Senhor. Pai, assim que queremos aprender acerca de Abraão nas próximas semanas, oramos que o Senhor nos dê sabedoria e abra os nossos corações e ajuda-nos a obedecer e trilharmos os caminhos antigos, aqueles que os israelitas não quiseram seguir. Nós cremos que estes são bons caminhos e cremos que as nossas almas encontrarão descanso nelas. Amado Pai, oramos por todas as almas que se encontram neste lugar hoje e que quer encontrar um caminho antigo para trilhar. Venha e ajuda-nos para que possamos trilhar contigo neste caminho. Pai, como estamos aqui, ajuda-nos a responder condignamente o nosso chamado, que é o teu que está no nosso coração. Ajuda-nos a nos identificar como verdadeiros adoradores, porque isso é muito importante nas nossas vidas. Ajuda-nos a te glorificar pelas nossas vidas e ajuda-nos a viver por esta adoração e que possamos viver como viajantes, como viveu Abraão. Que os nossos corações, os nossos olhos e as nossas almas estejam completamente direcionadas para si, Senhor, que é o nosso Pai dos céus. Te agradecemos pela sua graça, te damos toda honra e glória, oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.